Olá, boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de fazer aqui uns agradecimentos iniciais rapidamente, parabenizar nossa coordenadoria de comissões pelo trabalho que vem desenvolvendo junto com a nossa diretoria, na pessoa da doutora Ariane Gioletti, que está aqui nos bastidores conosco hoje. Parabenizar a nossa Comissão de Igualdade Racial, na pessoa do doutor José Elito Ribeiro e a da doutora Rosilane Cipriano Faustino, que é a vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui da nossa subseção, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico, trazendo ao debate temas tão importantes como o de hoje. E, claro, agradecer aqui a doutora Mariana Marinho Machado, que é juíza de direito da comarca lá de Itainópolis, né, doutora? Espero ter falado corretamente. Itainópolis Falou, tem a ver com correto. Florianópolis, né? Acho que tá ali pertinho. É, São José, é aqui do verdade. ladinho. Isso, lá no Piauí. Então, agradecer a doutora hoje estar conosco aqui e tenho certeza que vai ser uma live super importante, até porque hoje estou mais aqui para aprender. O dia de hoje, né, do dia que se comemora o Dia das Mulheres Negras, que foi baseado no Dia das Mulheres Pretas e Caribenhas, a gente tem muito a falar e tem que falar bastante, tem que falar cada vez mais. Eu estava lendo hoje algumas matérias, acompanhando as reportagens do dia, e pelo site da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, foi trazido o dado que, de acordo com o IBGE, 54% da população brasileira é negra, enquanto, segundo a Associação das Mulheres Afroexistentes, 200 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe se consideram negras. Em contrapartida, essa maioria da população também sofre com a falta de oportunidade, de violência e também com a desigualdade. Conforme o IBGE, 3 em cada 4 pessoas negras estão sofrendo as consequências da pobreza. Muito sério isso. E foi pensando nessa luta diária das mulheres negras que foi instituída essa data de hoje, a data em que a gente, não sei se seria uma data de comemoração, não sei como vocês veem isso, mas uma data de reflexão, eu diria assim, né, para o momento. Mais importante é a gente debater e buscar o espaço. Como o tema de hoje é o voto e representatividade das mulheres negras nos espaços institucionais, tem tudo a ver para a gente poder estar aprendendo um pouquinho mais com a doutora, com os colegas aqui da comissão, e trazer a reflexão de todos que nos ouvem nesse momento da importância do tema. Parabenizo a vocês mais uma vez e agradeço imensamente aí a oportunidade de estar aprendendo com vocês. Doutor José Elito. Está sem áudio, doutor? Boa noite. Boa noite. Eu vou complementar a doutora Rose e na pessoa dela, porque ela fala as honras de encaminhar as atividades, e na pessoa dela cumprimentar todas as mulheres negras num dia de tamanha importância para se discutir o tema da mulher negra no atual momento da nossa sociedade, dizer que mulheres como Antonieta de Barros, como Uda Gonzaga e como tantas outras guerreiras, né, são extremamente importantes para nós. Mas eu estou aqui só de aporte e para assistir, digamos assim, de camarote, mas eu quero imediatamente passar a palavra para a doutora Roselane e, do fundo do coração, agradecer a doutora Mariane e fazer a correção, porque o nome é Mariane, nós tentamos corrigir, mas acabou não sendo possível. E também a doutora Valéria, que está entrando na sala para nos prestigiar com a sua fala, porque é fundamental que a gente possa ouvir mulheres que estão em espaços tão relevantes, chegaram com tanta dificuldade e que muito têm a auxiliar. Então, eu quero poder ouvi-las. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos ao debate sobre o voto e representatividade da mulher negra nos espaços institucionais, organizado pela comissão
da igualdade racial de São José. A comissão hoje está muito feliz pela realização desse evento, no dia realmente, como a doutora Herta já contou, da mulher negra latino-americano-caribenha. O objetivo desse debate, na verdade, é estimular a mulher negra a ocupar o espaço de direita dela. Agradeço ao presidente, o doutor José Ribeiro, pela oportunidade de estar presidindo esse evento de tamanha importância e todo o esforço da comissão para que esse evento se realizasse hoje. Agradeço também a palestrante, a doutora Marinho Machado, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Piauí, ex-juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Pará, ex-assessora jurídica do Ministério Público da Bahia, juíza de Direito do membro da Comissão Nacional de Formação dos Magistrados Brasileiros e formadora pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, vinculado ao Tribunal de Justiça. E a doutora Valéria, que ela também vai entrar agora, já faço a qualificação dela, que ela é advogada, fundadora do Observatório Nacional de Candidaturas Femininas, mestranda em Direito Constitucional, especialista em Direito Eleitoral, aluna da Academia de Direito Internacional Público e Privado de Haia, especialista técnica convidada da ONU, Mulheres sobre Mulheres na Política, membro da sociedade civil, convidada para representar a sociedade brasileira no CSW 64 de Nova York, na ONU de 2020. É professora também da pós-graduação de Lato Sensu. Agradeço também a subseção de São José, na pessoa da doutora Herta, por todo o carinho e o amparo de estar de braços abertos com a comissão, com a instituição e também com a advocacia josefense. E agradeço também a doutora Ariane pelo todo o suporte digital que ela dá, que é tremendo. E já repasso também as palestrantes, que o evento ele terá duração aí de 1 hora e 10 minutos, e que elas terão 20 minutos cada, tendo até uma prorrogação por 20 minutos, e após será aberto para as perguntas dos participantes. Obrigada. Então, eu passo a palavra à doutora Mariana Machado. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos o convite, mas em especial ao doutor José Lito Ribeiro, o advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São José, vinculado à OAB de Santa Catarina, que foi quem entrou em contato comigo há mais de 2 meses, super organizado, conversou comigo, doutora, aguarde a data. Eu digo, não se preocupe, eu vou guardar assim. Muito obrigada, doutor, por esse convite, para estarmos aqui hoje falando, discutindo, batendo um papo sobre esse tema tão importante. Doutora Herta, é um prazer, presidente da OAB de São José, na OAB de Santa Catarina, um prazer imensurável estar aqui contribuindo nesse debate. Doutora Roselane Cipriano, Faustina Assunção, também agradeço demais. E, inclusive, também a doutora Valéria Landim, advogada militante, que eu já conhecia de alguns debates, e que hoje está aqui, vai contribuir também para essa relevante discussão. Bem, gente, quando o doutor José Lito Ribeiro entrou em contato comigo, ele falou, doutora, vamos falar sobre voto e representatividade da mulher negra nos espaços institucionais. Numa data, altamente relevante, tendo em vista que hoje se comemora, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também no Brasil é o Dia da Mulher Negra. Eu gostaria de ressaltar, primeiramente, que essa data de 25 de julho foi estabelecida depois de um evento em 1992, no qual mulheres caribenhas e latino-americanas estavam buscando justamente se fortalecer e ter espaço para suas manifestações, vez que a mulher era tratada, continua sendo em alguns aspectos, não como um sujeito de direitos. Graças a Deus, a ONU concatenou, essa ideia, porque chegou aqui um chat, que nesse streaming aqui eu não estou acostumada.
a ONU veio e achou relevante e firmou essa data como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Mas antes da gente entrar nesse foco, eu gostaria de primeiro a gente falar sobre o direito ao voto, já que nosso tema é voto e representatividade da mulher negra nos espaços institucionais. Bem, se vocês lembrarem, a mulher era ainda não era tida como sujeito de direitos. Foi apenas em 1932, com o novo Código Eleitoral, que o voto feminino foi permitido em nosso país. Eu gostaria de ressaltar que desde a Constituição Federal de 1891, as mulheres tentavam votar, mas eram tidas como intelectualmente incapazes de exercer o direito ao sufrágio. Então, até 1932, o direito do voto no Brasil era concedido apenas para os homens, não eram para as mulheres. O que a gente pode pensar que é inconcebível nos tempos de hoje, né? Eu até tenho um Instagram jurídico, que eu dou dicas jurídicas, falo da magistratura e outros temas jurídicos que estão em evidência, e eu coloquei, há 2 dias atrás, um passaporte brasileiro de 1952, no qual uma mulher, para sair do país e voltar, teve que ter autorização expressa do seu marido, que ele autorizava ela a viajar e autorizava ela a retornar ao Brasil. Sob a possibilidade de ela não poder mais retornar, vez que ela tinha que ter autorização de seu esposo para fazer uma viagem internacional. A gente acha que isso é inconcebível, mas infelizmente não é. Hoje em dia, claro, muitos avanços, a gente tem que agradecer a todas as nossas antepassadas que lutaram por seus direitos para que hoje a gente pudesse ter cargos relevantes, como a doutora Herta, como presidente de uma subseção da OAB, e como eu, Mariana Marinho Machado, magistrada de Direito há quase 8 anos. Então, até 1932, o direito ao voto no Brasil era somente concedido aos homens. Depois de muita luta, nós conseguimos. Todavia, gente, em que pese o direito ao voto ter sido concedido às mulheres em 1932, a gente verifica que nos espaços institucionais, as mulheres continuam sendo minoria, tanto em espaços institucionais quanto em espaços de poder. Mas, além das mulheres serem minoria, as mulheres negras estão literalmente na base da nossa pirâmide social, ou seja, são aquelas mais excluídas. Apenas um exemplo, espaços institucionais, estamos em anos de eleição, eu sou juiz eleitoral, de uma zona eleitoral vamos enfrentar agora um processo político de escolha de novos membros, prefeitos, vereadores, e o Congresso Nacional fez um estudo, e esse ano a gente verificou que, segundo os dados do Congresso Nacional que eu trouxe para vocês, o Congresso Nacional, em 2019, ano passado, somava-se apenas 15% de mulheres. Um Congresso que tem mais de 500 membros, apenas 15% eram mulheres. Destes 15%, apenas 2% são de mulheres negras. Então, em mais de 500 membros que fazem o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal, as mulheres somam menos de 15% e as mulheres negras são menos que 2% desses 15% ínfimos dentro do Congresso Nacional. Outro dado relevantíssimo que faz a gente pensar é que, segundo os dados do IBGE, as mulheres pretas e pardas são 55% da população feminina do país, como a doutora Herta salientou no início da fala aqui da nossa palestra. Mas, em que pese mulheres pretas e pardas serem 55% da população, elas são que mais sofrem com as desigualdades de renda em nosso país. Isto porque, gente, em que pese sermos nós, porque eu sou preta, sermos 55% da população feminina brasileira, ou seja, somos a maioria, nós recebemos um salário geralmente inferior 45% ao dos homens, que estão no pico, no ápice da pirâmide social em nosso país. E aí a gente se reflete, mas por que isso? Bem, isso vem desde uma estrutura que a gente tem da nossa colonização. Portugal, quando chegou aqui nos primórdios no Brasil, eles vieram e fizeram o Brasil como uma colônia de exploração. Os índios, donos da terra, eram tidos como uma classe subjugada, uma classe inferior, a qual era utilizada
para ser explorada a nossa terra, nosso ouro, tudo. Nisso advém que os negros foram trazidos da África para cá como mão de obra barata. Os negros não eram tratados como sujeitos de direito, e sim como coisas que ajudavam na exploração do nosso país, nossa terra tupiniquim, em prol dos portugueses. Tanto que se a gente viajar para Portugal, o que a gente mais vê são igrejas banhadas de ouro e que nós sabemos que foram todos retirados do nosso território brasileiro e levados para lá. E então os negros foram tidos como coisas, foram utilizados, e até hoje tem concepções que por isso que os negros são bons para a força braçal e não intelectual, porque desde a história colocavam que os negros, nós éramos intelectualmente, junto com os índios, rebaixados à condição de coisas, e que os brancos que tinham poderes intelectuais para que assim nossa raça negra fosse subjugada, como até hoje é nos espaços institucionais. Nessa forma, gente, com o fim da escravatura, eu não gosto de falar o fim da escravatura, porque, infelizmente, para mim, ainda, eu acho que em muitos momentos é uma realidade ainda muito distante. Com a abolição, porque a gente não vê essa abolição perfeita da escravatura, com a abolição da escravatura, negros e negras foram jogados, literalmente jogados na sociedade, sem educação, sem acesso financeiro, sem acesso à moradia digna, sem acesso à saúde, sem acesso a nada. E isso foi criando o quê? As favelas que nós possuímos hoje. Então, muitas vezes, quando a gente verifica, muitos negros e negras, a gente pergunta, mas por que as mulheres negras são 55% da população feminina no país, mas eles continuam tendo a menor renda entre homens, mulheres, homens negros e mulheres negras? Nossa pirâmide é assim: homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Isto porque, senhores, justamente como nossos antepassados foram jogados na sociedade, à margem da sociedade, que é o mais correto se falar, né, em português, eles não tiveram acesso à educação de qualidade, a serviços de saúde, e isso se perpetua durante anos e anos. São poucos os negros que conseguem ter acesso à educação digna, acesso a cargos dignos, acesso a uma saúde digna para galgar cargos. Como juíza de direito, já tenho exercido cargo em outros 2 tribunais de justiça e no Ministério Público da Bahia, eu verifico, eu sou exceção. E por ser exceção, a exceção é estranhada em nosso país. E isso decorre também de um racismo estrutural, vez que o racismo é normal na nossa sociedade. Quantas vezes em comarcas, em congressos, em Brasília, até mesmo eu sou professora de cursinhos jurídicos para a magistratura, nas primeiras aulas do cursinho, os alunos, quando me viam, aí ficavam assim olhando e ficavam assim, meu Deus, ela é a professora, toma um susto, porque infelizmente, mesmo estando em pleno século XXI, não é normal nós vermos negros, principalmente mulheres negras, em posições de destaque. E né, nisso eu faço um link, eu ia até falar depois, mas eu gostaria de fazer um link aqui, justamente porque, como são os negros, a maioria que não tem acesso à educação de qualidade, a serviços de saúde, segurança de qualidade, e a gente quer falar que a meritocracia tem que ser o objetivo maior em nossa sociedade. Então, que, por exemplo, no meu concurso que eu fiz da magistratura, não existia ainda cotas para ingresso aos concursos da magistratura, que foram feitos só em 2015, e eu ingressei na magistratura em 2013. Eu passei sem cotas. E muitas pessoas me questionam, a senhora passou sem cota, e por que os outros não podem passar sem cota? Gente, meritocracia pode ser estabelecida quando se tem igualdade de oportunidades. E muitos não têm essa igualdade de oportunidades. Eu, graças a Deus, tinha uma família que teve condição, meus pais trabalharam muito e me deram condição de ter acesso a uma escola digna, a uma educação boa, para que eu pudesse galgar o cargo que eu almejava. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de 90% da nossa população. Porque, senhores, as mulheres negras, como eu já repeti e gosto de repetir cada vez mais, em que pese serem 55% da população,
Em relação à renda, elas continuam na base da pirâmide social. Mas quer ver onde as mulheres negras ganham? Bem, as mulheres negras perfazem 66% das vítimas de feminicídio e homicídio em nosso país. Agora estamos em plena pandemia. Quem estão sendo mais atingidos? Violência doméstica. Quando eles pegam os dados do CNJ, eu estou trabalhando por videoconferência a todo vapor, fazendo audiências, tudo. Quem são as maiores vítimas de violência doméstica? Mulheres negras de favelas. Por quê? Porque elas simplesmente não tiveram acesso à educação formal e têm que se submeter justamente a desmandos de seus maridos, tudo porque elas sequer têm um equilíbrio, uma independência financeira e também emocional para se livrar daquela situação de subjugamento que é tida em seu lar. Senhores, mais um dado relevante. Nos Estados Unidos, logo em março, eles fizeram um estudo e levantaram, e agora em abril no Brasil também. Quem são as maiores vítimas fatais de Covid? A população negra, homens e mulheres. Por quê? Porque são aqueles que vivem à margem da sociedade, que não têm acesso a serviços dignos de saúde, de moradia, não têm acesso a medicamentos. Então, as maiores vítimas fatais da Covid-19, essa pandemia que ninguém esperava e atingiu todo mundo, são homens e mulheres negras. E a gente verifica, e será que realmente isso daí está acontecendo? Será que isso existe? Então vamos refletir. Eu queria que vocês, cada um que está assistindo essa nossa palestra hoje, abra a mão de vocês. Quantos médicos ou médicas negras já te atenderam? Eu acho que eu só tive uma. Quantas vezes você viu um juiz ou uma juíza negra? Bora ver se a gente consegue completar uma mão. Quantas vezes você viu um pesquisador negro? Uma pesquisadora negra? Quantas vezes vocês foram num restaurante mais chique e vocês viram negros sentados à mesa? Porque 90% dos restaurantes que eu vou e que eu frequento, eu vejo que as pessoas que têm a mesma raça que eu, infelizmente a maioria são garçons, são que estão limpando. Não estou dizendo que não são profissões dignas, mas eu quero mostrar para vocês que isso tudo decorre de um racismo estrutural e normalizado em nossa sociedade. E se esse racismo atinge homens negros de forma forte, as mulheres negras são atingidas de forma ainda mais letal. Aí eu gosto muito de trazer para vocês, sempre quando eu falo sobre o racismo estrutural, que é aquele tido como normal em nossa sociedade, o conceito trazido pelo Dr. Silvio Almeida. Ele é um advogado de São Paulo, doutor, e ele tem um livro maravilhoso chamado Racismo Estrutural. E ele fala, senhores, racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade, de que frequentemente coloca um grupo social ou ético em posição melhor, de forma mais relevante, para ter sucesso, e ao mesmo tempo prejudica outros grupos sociais. Então, a gente para e fica refletindo. Bem, a quem interessa ver os negros em situações subjugadas? A nossa própria sociedade. Porque simplesmente, quando um negro desce, outros podem estar crescendo por cima deles. Então, eu falo para vocês, voltando às cotas nos concursos públicos. Eu não passei por cota, não tive cota nos meus concursos, mas ele é extremamente relevante, vez que é nítido, é límpido, que os negros não têm a mesma igualdade de oportunidades que muitos brancos. Então, a gente precisa justamente trazer as cotas para mostrar, olha, eles não tiveram a mesma igualdade de oportunidades para conseguir passar na prova objetiva do concurso da magistratura. Mas agora eles vão ter a oportunidade de continuar galgando o cargo. Eu sempre gosto de deixar muito claro para todo mundo que me ouve, justamente em relação ao meu cargo da magistratura. Eu já vi colegas sofrerem situações de preconceito porque foram cotistas. Atenção, senhores, eu não sei quem está aí, que pode ser advogado, tudo. Saibam que as cotas de concurso para negros na magistratura só se aplicam na primeira fase do concurso.
E é assim, eu não sei, quem não passou por um concurso da magistratura, nós passamos por 5 fases. Prova objetiva, provas discursivas, sentença cível, sentença criminal, isso para juiz estadual, prova oral e prova de títulos. São 6 fases. As cotas servem apenas para a primeira fase da prova objetiva, sendo que, de acordo com resolução do Conselho Nacional de Justiça, para a pessoa ser aprovada numa primeira fase de concurso para ingresso na magistratura, ela tem que alcançar, no mínimo, 50% das questões. Ou seja, mesmo um cotista, para passar no concurso da magistratura, que são compostos de 12 matérias, ele tem que atingir, no mínimo, 50%. Eu fiz parte da comissão do último concurso de ingresso da magistratura do estado do Piauí, em uma fase, eu verifiquei, né, os vademecums do pessoal na prova de sentenças, todo com outros colegas, e a gente verificou, até os cotistas, para passar, porque só passam 300 pessoas para a segunda fase, os cotistas negros, a média, a nota de corte no concurso do Tribunal de Justiça do Piauí foi 67 pontos. Então, para um cotista negro conseguir galgar e ir para a segunda fase, ele tinha que fazer o mínimo de 67 pontos, sendo que o branco fez 69 pontos. Então, gente, vocês não pensem que cotas é uma esmola. Não, pelo contrário. A cota somente está tentando ajudar aqueles negros que estão bem preparados, porque não é fácil, a conseguir alcançar uma segunda fase. Outra coisa que a gente estava discutindo com outros colegas negros, eu tenho colegas da magistratura, e a gente só soma apenas, no último censo do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, nós somos apenas 18% da magistratura, entre 17 mil juízes em todo o país. Desses 18% de pretos e pardos, apenas 1,6% dos juízes se consideram pretos, como eu. E desses 18%, nós mulheres somos menos que 7%. A maioria das mulheres que são magistradas estão na justiça trabalhista. E, então, sempre continuamos sendo exceção. O que a gente está verificando é que, infelizmente, muitos negros que conseguem passar, que conseguem bolsa de estudos e fazem cursinhos jurídicos, eu repito, no meu Instagram, Toga em Voga, eu fiz até uma entrevista muito bonita com a colega que ela falou, que ela fez 3 cursinhos jurídicos aí em São Paulo, ela pediu bolsa, ela ficou tomando conta da sala, tudo para ela conseguir estudar para virar magistrada. Eu tenho colegas juízas negras que elas tiveram que pedir a outras pessoas que eram juízas, ou me emprestam dinheiro para poder comprar uma roupa para fazer uma prova oral. E a gente verificou que, infelizmente, muitos negros passam na primeira fase e perdem na terceira fase, que é a sentença cível e criminal, vez que não tem acesso a bons cursinhos. E a gente está se mobilizando, tem já projetos no Rio Grande do Sul, para ajudar esses colegas a poderem galgar. Porque, gente, concurso não é barato. Como é que vai ter meritocracia se você, para fazer um concurso jurídico, por exemplo, de magistratura, que dura quase 1 ano e meio, 2 anos, você tem que viajar a cada 2 meses para uma cidade diferente para ir apresentar algum documento. Quando você tem que ir num cartório, autenticar 1.000 documentos e gastar 200, 300 reais em cada ida. Quando você, numa prova oral, tem que estar muito bem trajado. Como é que a gente vai falar que tem igualdade de oportunidades de uma pessoa que se formou em direito e o pai e a mãe falou, meu filho, minha filha, vai estudar, que eu vou te sustentar e vou fazer tudo que você fazer, que você precisar para galgar o cargo que você quer, para um negro que trabalha 8 horas por dia para conseguir pagar um cursinho à noite para tentar entrar em algum concurso. Então, gente, o que é que eu gostaria de deixar claro para vocês? Eu gosto sempre de a gente fazer essa reflexão. Não é fácil. As mulheres negras, então, são as que mais sofrem para ingressar nos espaços de poder. O direito do voto, o sufrágio feminino, foi alcançado em 1932. A gente teve a lei, há uns 5 anos atrás, que determinou que pelo menos 30% da legenda dos partidos políticos teriam que ser compostos por mulheres. Quando a gente vê esses 30%, infelizmente a gente vê muitos candidatos sendo caçados porque fazem fraudes, e quando a gente vê ainda por cima também, desses 30%, nem 5% são mulheres negras. Sabe por quê?
Porque quando fomos jogados justamente na sociedade, depois da abolição da escravatura, as mulheres negras foram tidas como boas para serviços domésticos e não para espaços intelectuais. Como magistrada, eu verifico isso. Como eu vou nos colégios falar para os alunos e eu vejo muitas vezes os alunos olhando para mim e falando assim: ah, que bom, a senhora é negra. Eles tomam um susto, porque para eles não é factível ver que uma pessoa negra conseguiu galgar um espaço de poder. E isso, eu falo, repito, eu tive oportunidades, que infelizmente não é a realidade de 99% dos negros e negras em nosso país. Eu tive a oportunidade, eu galguei, eu segurei ela com tudo, estudei muito e consegui ao meu cargo tão almejado da magistratura. Mas não achem que isso é mimimi, não achem que isso é reclamar. Não, pelo contrário. Eu entendo que é necessário essa reflexão para que todos possam ser iguais e que a gente não tenha que ser apenas numa data como 25 de julho sentar para discutir sobre isso. E se torne um debate contínuo na nossa sociedade e se torne normal ver mulheres negras em espaços de poder. Quando um advogado entra numa sala, eu até estava conversando com a advogada, que ela fala assim: doutora, me perdoe, mas quando eu vi a senhora pela primeira vez, eu fiquei assustada porque eu achei, ela é muito nova, ela é negra, será que ela vai ter condições de dar essa aula, de conduzir essa audiência? Então, são reflexões que a gente precisa fazer para verificar e entender. Sim, nós temos espaços institucionais maravilhosos, mas a gente precisa de oportunidades. E como é que se dão essas oportunidades? A partir de discussões, a partir de normalizações e a partir de igualdade de oportunidades, o que não está acontecendo até o momento na sociedade. Certo? Agora, em julho, na magistratura, nós tivemos um relevante evento telepresencial, no qual o ministro Dias Toffoli, ele trouxe para si a responsabilidade e fez um seminário Questões Raciais do CNJ. Primeiro seminário sobre questões raciais no Conselho Nacional de Justiça, ocorrido agora via videoconferência em 7 de julho, no qual nós discutimos justamente isso. Por que os negros continuam sendo minoria, mas os negros e negras continuam sendo a maioria da população carcerária? Por que negros e negras continuam sendo os mais excluídos da sociedade? Alguma coisa está errada. Porque não é possível que nós somos a maioria da população, mas continuamos no piso da pirâmide social. Então, essa reflexão é importante, precisamos discutir justamente o espaço das mulheres negras nos espaços institucionais e de poder, e também pararmos e vermos o que eu faço para ajudar um próximo, a também ele poder chegar a um espaço, numa organização institucional como eu. Gente, os negros somam apenas 26% em instituições, em empresas privadas, em cargos de gerência e de poder. 26% no nosso país. Desses 26%, 24% são homens. As mulheres são apenas 2%. Justamente por isso, porque as mulheres são tidas o quê? Principalmente as mulheres negras. Vocês estão ótimas para o trabalho doméstico. Não, gente, nós também temos nível intelectual, mulheres, de sermos, sim, intelectuais, escritoras, galgarmos cargos públicos relevantes. Nós precisamos tirar essa mentalidade que é enraizada, que está incrustada na nossa sociedade brasileira. Desde que, se não mudar o pensamento de cada um, as mudanças não serão possíveis. Porque isto faz parte do racismo estrutural, do racismo normalizado em nossa sociedade. E precisamos discutir, não só no dia 25 de julho, mas dia após dia, para que a realidade justamente possa mudar. Então, eu até gostei quando eu vi a doutora Herta sendo uma mulher presidente de uma subseção. Isso daí também já é uma dificuldade a gente ver isso em nosso país, né? E justamente porque daqui a um dia eu espero que seja normal a gente ver mulheres e mulheres negras em cargos de poder. Para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer justamente uma frase da pesquisadora fantástica Djamila Ribeiro. A representatividade é importante, porque não basta ser mulher e mulher negra, mas tem que estar comprometida com as questões. E eu estou. Ela falou, eu também estou. Comprometida com pautas feministas,
com a questão racial, com a agenda de direitos humanos no Brasil. Justamente, nós precisamos estar comprometidos com isso. Mulheres passam por dificuldades em nosso país, mulheres negras passam ainda mais, porque, infelizmente, continuamos sendo a exceção. Mas discutindo, mostrando que a gente pode galgar espaços institucionais e de poder, inclusive, sem perder nossa feminilidade, nosso papel de esposa, nosso papel de mãe e de dona de casa, nós mostramos que as mulheres negras, sim, precisam e têm que ser valorizadas para daqui um dia muitas estarem em espaços de poder e podermos bater palma e falar que bom, nós temos agora uma sociedade igualitária. Muito obrigada. Doutora Mariana, muito obrigada pelas palavras, explanação. Foi um ensino fundamental para todas nós, obrigada, mulheres negras, né, que passamos dificuldades, né, no decorrer do dia, no decorrer dos afazeres. Eu peço também, aqui desculpa para os participantes, que a doutora Valéria, ela teve um problema com a conexão, então ela não vai poder entrar, mas a doutora Ariane vai também conduzir aqui a esse debate. Obrigada, doutora Ariane. Gente, primeiro, obrigada por dividir o teu conhecimento com a gente. Eu sempre falo que eu, enquanto mulher branca, tenho muito que aprender ainda com relação à população negra, né? Eu acho que é o primeiro passo para a gente saber usar do nosso privilégio em função de outros, né? E não só da população negra, mas dos LGBTs, das pessoas com deficiência. A OAB, ter uma ideia, está lançando uma campanha agora de que nós temos que ter 50% de mulheres nos cargos, né? Então, de paridade de gênero. E eu estava discutindo num grupo desses, e aí eu questionei as mulheres que estavam lá, um grupo de mulheres advogadas. Eu disse, gente, ok, vamos então dar paridade, né? Mulher e mulher, metade, metade. Mas quantas mulheres votam em mulheres? Eu me fiz essa pergunta durante a tua fala. Quantos negros votam em negros? Né? Onde é que está o apoio mútuo dentro dos iguais? Né? Dentro daqueles que têm a mesma dificuldade ou a mesma vivência, ou, sabe, esse mesmo histórico, né? Onde estão essas pessoas que se apoiam, mas não se apoiam? No momento em que a gente tem um caminho a seguir, a gente não segue. Eu falo isso muito do ponto de vista do feminino, né? A gente teve uma presidente mulher no Brasil e foi fato raro, a gente sabe, né, que foi toda uma conjunção política naquele momento para ela se tornar presidente. E a gente vê isso. Outra coisa que eu queria colocar aqui para uma discussão, enquanto as pessoas fazem suas colocações ali no nosso chat, eu fiz uma live um pouco tempo atrás, no meu Instagram mesmo, falando sobre envelhecimento invisível. Eu atuo na área de envelhecimento, do direito do idoso, e chamei uma conselheira aqui do nosso Conselho de Igualdade Racial para conversar comigo. E no final eu perguntei para ela, me diz uma coisa, o que eu, enquanto mulher branca, posso fazer para te ajudar, enquanto mulher negra, né? Aí ela disse para mim assim, não me chama só para falar de racismo, me chama para falar de outras coisas, me dá espaço para falar da minha área de trabalho. E aí eu fui pensar que os advogados negros na OAB, eles estão nas comissões de igualdade racial, eles não estão na comissão de direito tributário, de direito previdenciário, eles não estão lá. Eu faço duas reflexões. Eles não estão lá porque não tem o espaço, ou eles não estão lá porque, primeiro, eles ainda precisam defender o seu espaço dentro das comissões de igualdade racial. Entende? Qual que é o motivo, né, de eles não estarem? E, por fim, eu venho de uma família miscigenada, né? Eu tenho irmãs que são irmãs adotivas negras, e elas foram adotadas tardiamente. A minha irmã do meio foi adotada quando tinha 10 anos, e o meu filho tinha 2 anos. A doutora não sabe a quantidade de vezes que ela foi confundida com a babá do meu filho. Né? Foram diversos os momentos em que a gente passou de total constrangimento, porque se entendia que ela era a nossa empregada doméstica e não a minha irmã. Né? Então, isso causou assim... Mas, enfim, eu queria trazer essas reflexões, porque eu sempre acabo quando se fala de eleição, eu sempre penso,
vamos eleger mulheres, mas as mulheres votam nas mulheres? Os negros votam nos negros? Se são 52% da população, como é que não consegue eleger? Os Estados Unidos têm 14% da população negra e o Barack Obama foi eleito. Não é? O que está faltando aqui? Qual que é a tua visão com relação a isso? Não, perfeito. Eu até vou começar do final. Quanto a isso, não me chamem para falar sobre racismo, eu estou escrevendo um artigo sobre isso. No meu Tribunal de Justiça, eu fui chamada para falar sobre recuperação judicial de empresas, e eu fui com todo prazer, porque eu justamente acho errado estarem, doutora Adriane, chamando os negros para falarem somente sobre racismo em datas especiais, sendo que a gente pode falar sobre muitas questões relevantes, vez que nós também temos esse conhecimento. Na minha visão, eu acho que é muito mais falta de oportunidades do que os negros quererem estar em apenas comissões sobre questões raciais, vez que não é normal verem negros que estão galgando cargos de advogados, cargos relevantes, e aí falam, vamos fazer então a cota. O doutor José, ele sabe disso, quando ele me chamou para falar, eu falei, sim, mas falar sobre o quê? Ele, não, também sobre as questões políticas, tudo. Eu digo, ok, porque muitas vezes agora tem alguns projetos de lei falando, vai ter que ter mulheres, 50% de mulheres, não sei quantos por cento de mulheres negras em cada comissão, tudo, mas para quê? Só para sentar numa palestra, para ficar lá como vaso decorativo? Isso eu não quero, porque eu acho que eu tenho muito mais conhecimento jurídico para falar do que estar ali só como vaso decorativo para falar, eles estão cumprindo a lei X e tem uma mulher negra compondo aquela mesa. Essa visão para mim também é relevante, eu estou escrevendo sobre isso, porque eu acho também isso, que os negros não precisam ser chamados, devem ser chamados apenas para falar sobre questões da negritude, vez que nós temos conhecimento para falar de muitas outras coisas. Em relação a isso, mulheres votarem mulheres, negros votarem negros, isso daí, doutora, decorre inclusive do nosso racismo estrutural e institucional, vez porque não é normal vermos negros em cargos de relevante, e o próprio negro tem preconceito consigo mesmo, como as mulheres têm quando vê outras mulheres, independentemente de negras ou brancas, galgando espaços de poder. Muitas vezes julgam no seu subconsciente, mesmo que inconscientemente. Olha aí, a doutora Mariana, em vez de estar cuidando do marido dela, está gastando o tempo dela falando de palestra. Será que ela é uma boa mulher? Será que ela é uma boa mãe? Isso nós gostamos de julgar. Nós, antes de elogiar qualquer coisa, o brasileiro, principalmente a brasileira, gosta muito de criticar, de apinar. Eu falo que eu gosto muito de uma expressão que quando a gente fala, a gente aponta o dedo para uma pessoa, lembre-se, gente, deixa eu colocar aqui, que nós temos três outros apontados para nós. Então, muitas vezes as pessoas gostam de opinar. Então, quando a gente vê mesmo população de baixa renda, doutora, eu vou para as escolas falar, escolas de baixa renda, escolas públicas, os próprios alunos tomam um susto quando me veem, porque para eles não é normal. Aí quando a gente pega e coloca, eles ficam, ai meu Deus, uma negra conseguiu galgar. Alguns veem aquilo como, que bom, os espaços estão abertos para todos. Mas outros ficam assim, o que é que ela deve ter feito para conseguir chegar lá? O problema é justamente isso, porque como está estruturalmente, institucionalmente, nas organizações públicas e privadas, que não é normal negros estarem em espaços de poder, em espaços relevantes na nossa sociedade, isso daí está enraizado, então as pessoas acham que é bem normal não votar em negro, porque intelectualmente, desde aqueles primórdios, nós não teríamos o discernimento necessário para galgar esses cargos. Então, doutora, isso é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito dia após dia. A senhora, como presidente de comissões, eu gostei que sua colega te falou, gente, vamos miscigenar essas comissões. Tem um colega que falou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Chama esse colega, independente de ser negro, branco, amarelo. No meu Talk em Voga mesmo, eu estou fazendo nesse Instagram jurídico que eu tenho, eu estava de férias e fiz, e estou continuando. Todas as quartas à noite, eu estou falando mulheres magistradas de norte a sul do país. E aí eu estou convidando colegas de cada região, norte, sul, leste, oeste, nordeste, tudo, para falar sobre sua carreira e sua condição de magistrada. E eu justamente quis trazer colegas, e tem negra, tem colega ruiva, tem colega branca, tem colega loira, para mostrar tudo, justamente, que nós estamos falando de mulheres magistradas, para tentar dar uma normalidade de quando vê uma mulher magistrada negra,
uma mulher magistrada loira, mais nova, uma mais velha, porque nós precisamos ir imiscuindo isso na nossa sociedade para tentar mudar o panorama atual. Porque se a gente não for imiscuindo, isso nunca vai mudar. É uma questão que eu acho muito interessante, é que os iguais falam sempre para os iguais, já notou? Então, quando a gente fala sobre feminismo, ou sobre a população, ou sobre os direitos femininos, a gente enche um auditório de mulher, para ela ouvir aquilo que, né? Então, a gente vai falar de racismo, a gente busca os negros, ao invés de a gente também tentar buscar os brancos, né? O homem tem que ouvir falar sobre o feminino, né? Então, eu sempre digo assim, poxa, o professor dá bronca nos alunos, né? Tipo, a gente tem os alunos, eu dou aula, então às vezes tem os alunos que não ficam na sala, que saem, que não fazem o trabalho. Aí a gente reclama desse aluno para o aluno que está na sala, que fez o trabalho, ou seja, leva a bronca aquele que fez, né? Não que agora, não fez, doutor, né? Agora sim, doutora, data venha, mas na magistratura a gente justamente está mudando isso. Desde 2017 nós temos o Encontro Nacional de Juízes Negros, que aconteceu em Brasília, esse ano seria em outubro, já ia ser em outro local, ia ser em Aracaju. Mas é assim, Encontro Nacional de Juízes Negros com a sociedade. E a gente coloca convidados, toda a sociedade civil, defensores, promotores. E dentre os palestrantes, nós sempre colocamos pessoas de todas as miscigenações, de todas as raças, para justamente mostrar, olha, não dá para fazer um Encontro Nacional de Juízes Negros só para juízes negros. No último que a gente fez, em 2019, foi relevantíssimo. O que mais tinha eram brancos ouvindo e querendo aprender, querendo discutir aquilo, e vendo que aquilo não era normal. E querendo, vamos mudar nossa mentalidade. A mesma coisa, ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, a IFAM, a Escola Nacional de Formadores de Magistrados, que eu faço parte do STJ, fez um evento chamado Mulheres Juízas. E aí, para justamente falar, porque nós mulheres continuamos sendo minoria entre os magistrados no Brasil. E os palestrantes, a maioria eram homens, e nós fizemos com o encontro Mulheres Juízas, o ENFAM fez, Mulheres Juízas com a sociedade, para justamente trazer muitas pessoas. O que acontece também, doutora, é que, infelizmente, muitas pessoas ainda acham, num linguajar bem informal, que isso é mimimi, que diz que é uma expressão que está agora em voga, né? É mimimi falar sobre isso. Não. E justamente as pessoas não acham que isso é relevante. O mimimi que eles falam é que não tem relevância essa discussão. E tem. Então é justamente isso que a gente precisa ir tentando mudar. Essa visão de que não é relevante e por isso que só tem negros e negras. Pelo contrário, tem relevância sim e tem que ser aberta a toda a sociedade. Doutor José Elito, quer falar alguma coisa? Quero. Novamente agradecer, Excelência. Eu acho que é fundamental que a gente dialogue e amplie esses debates, Essa conversa ela é necessária todos os dias. Racismo, toda sorte de violência, né? Toda discriminação, ela não acontece a cada hora, ela acontece a todo instante acontece. E eu quero fazer uma pergunta que eu acho que, no momento que a gente está indo, que é um momento do processo eleitoral, e essa pouca representatividade de mulheres, em especial da mulher negra, como a senhora bem pontuou, hoje nós temos, acho que, algo em torno de 70 mil parlamentares, de uma forma geral, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, tá? Algo em torno de 12% são mulheres. Eu não consegui extrair um pouco para ver qual era o número de mulheres negras, mas eu tenho certeza que aspas, insignificante. Então, eu pergunto, como é que os partidos políticos, qual é a visão que precisa mudar dos partidos políticos nesse sentido? Como é que a gente pode dialogar com os partidos políticos no sentido de uma ética que tenha um olhar para essas questões? E também a questão do financiamento das campanhas, ele não precisa de um olhar mais sério, mais reflexivo, por conta nossa, de homens que estamos nos partidos. Eu digo estamos, mas não tenho representatividade partidária de direção, mas eu acho que é importante a gente colocar esse tema para debate,
porque senão a gente vai continuar vendo, e passa necessariamente por aí. A democracia sem partidos, ela não existe. Bom ou ruim, para mim, ela não existe sem partidos. Mas o que é possível fazer na visão da senhora, de uma magistrada, que está numa vara em que toca também as questões eleitorais? O que a senhora poderia dizer para nós? Perdão, agora voltou, né? Obrigada. Doutor, nós temos uma lei que determina que pelo menos 30% das candidaturas de cada partido político tenha seja do gênero oposto, ou seja, no mínimo 30% de mulheres, no mínimo e 70% de homens, ou vice-versa. Desde quando essa lei adveio, a gente verifica o quê? Que sempre são 30% mulheres. Nunca a gente viu um partido que tenha 70% de candidatas mulheres e 30% de homens. E a gente verifica que essa desigualdade, inclusive, ocorre no financiamento dos partidos políticos. Vez que, no processo eleitoral, como uma juíza de direito, nós também recebemos as prestações de conta dos partidos. E nós verificamos que 99,9% das vezes que chegam as prestações de conta dos partidos políticos para que a gente homologue e verifique sua regularidade, a gente vê que, num patamar de 100 mil reais, ali aquelas 30% de mulheres receberam financiamento de, no máximo, 2, 3 mil reais. Então, a gente verifica que é justamente a necessidade de mudança, como o senhor falou, fazendo parte de partido. Tem que ter uma mudança de mentalidade dentro do próprio partido político, mostrando que as mulheres, sim, podem galgar espaços políticos, que elas têm relevância ao falar, relevância ao trazer também questões da sociedade e para defender e representar a sociedade dentro de uma Câmara de Deputados, dentro de um Congresso Nacional, dentro de uma Câmara de Vereadores. Infelizmente, o que eu vejo também, muitas vezes, é que os partidos ficam loucos, porque sequer conseguem 30%, fechar esses 30% de representatividade. É justamente também devido àquela realidade, como eu estava falando com a doutora Ariane aqui antes, que mulher não deve, se ela se aproximar do espaço político, ela vai estar deixando, sem dar a devida importância em outros espaços, por exemplo, familiar. Então, é necessário uma mudança de mentalidade dos partidos políticos, vendo que é necessário que as mulheres entrem, como as mulheres também, com nossa sensibilidade, nós temos uma sensibilidade maior, isso já é intrínseco ao sexo feminino, de lidar com questões que também podem ser utilizadas nos espaços políticos. Como juiz eleitoral, eu torço para que cada dia mais, quando eu receber a lista dos candidatos, tudo, nós possa ver mais mulheres participando, mais mulheres negras participando, não só para somar a cota mínima de representatividade que o partido político tem que ter, e sim que elas querem realmente trazer mudanças sociais a partir de um exercício de um cargo político. Só mais uma coisa breve. Eu acho que tem uma responsabilidade... O senhor está com o Facebook aberto, aí está dando áudio. Eu acho que o senhor tem que fechar o Facebook, sua página. A gente está ouvindo 2 vezes. Perdão, mas não percebi. Eu fico preocupado com algumas questões, e essa questão, eu acho que eu, na condição de homem, ainda sou machista. A gente tenta eliminar isso, mas, né, machista, enfim, eu acho que admitir isso já é bom, porque a gente tenta não errar tanto, mas eu tenho uma preocupação com direções partidárias, e eu sou militante de partido, é óbvio, não vou dizer aqui, porque não é o caso, mas sou militante de partido político, e de há muito tempo vejo isso, e eu tenho uma preocupação que é exatamente a seguinte, por exemplo, nesse aspecto, a questão das mulheres laranjas nas candidaturas. Isso acho que é extremamente preocupante, e isso, né, tira muitas vezes a condição de que tenha uma maior participação. Isso às vezes serve, salvo engano, como um desalento. E a segunda coisa que me preocupa, e que eu acho que como é que o judiciário tem, talvez não seja uma ação direta do Poder Judiciário, e eu entendo, mas como é que o judiciário também pensa essas questões, porque nós estamos falando de uma sociedade, de um coletivo formado por pessoas, que é a seguinte:
por exemplo, em determinado momento aqui, em uma candidatura, mulheres com um determinado nome, digamos assim, recebe, vamos supor, mulher X recebe 50 mil reais. Nós tivemos uma candidatura negra de uma mulher que recebeu 5 mil reais, né? Então, essas coisas são preocupantes. Eu acho que isso passa muito pela ética na política, que, infelizmente, a gente ainda cambaleia com isso, e também pela ética nos partidos. Perfeito, doutor. O senhor mesmo respondeu. Falta de ética. E o Poder Judiciário vai analisar caso a caso, de forma sigilosa, a partir de ações feitas pelo Ministério Público e pelos próprios partidos. A ética é uma coisa intrínseca ao ser humano. Infelizmente, muitos não possuem. Ok? A Rose tem uma pergunta, Rose. Dona Mariana, Oi. gostaria de saber o que a doutora pensa das ações afirmativas. Das cotas. Isso. Eu até falei, doutora Rosiane, na minha palestra eu falei, justamente, eu acho que a cota é necessária como resguardo, justamente de tudo que o negro passou em nossa sociedade. Eu até falei na minha palestra, justamente, que a questão da meritocracia, de achar que só o mérito deve ser utilizado para as pessoas conseguirem entrar em universidades, conseguirem passar no concurso público, não é o único, vez que a igualdade de oportunidades não é igual. Vez que os negros e negras estão à margem da sociedade em mais de 90%. Então, justamente por estarem à margem da sociedade, não ter as mesmas oportunidades iguais de educação e tudo. As cotas raciais, as ações afirmativas, são necessárias e são relevantes, vez que é uma forma justamente de resguardar tudo que o negro sofreu na sociedade. Eu acho que é um mínimo de reparo que a sociedade brasileira merece e tem que dar aos negros. Obrigada, doutora. Eu tenho mais uma pergunta, que é de uma colega, da doutora Mônica, que faz parte da comissão. Ela colocou assim... Só uma coisa, doutora. Doutora, só uma coisa. Apareceu para mim aqui, Valdete, apareceu aqui. Neguia Jurema, no combo atacadista. Sou a única negra mulher na empresa e no setor sou a única, através da palestra de vocês, me dá mais força para seguir meus objetivos e me formar professora ano que vem. E depois vou buscar mais. Busque mesmo, Valdete. Nunca aceite um não. O não vai vir, vários. Mas quando vier o sim, a educação é a principal arma que a gente possui para buscar, galgar nossos objetivos. Eu achei emocionante. Desculpa, viu, doutora? Que ela falou aqui. Então, ela perguntou... Eu não estou acostumada ainda no Facebook. Isso. Na política, os cargos, eles são efetivamente ocupados por homens, né? Mas a mulher, ela é a maioria do povo. A mulher deve fazer para mudar e para ocupar esse espaço na política que hoje é ocupado por homens. É justamente isso que mais ou menos o que eu respondi para o doutor José Ribeiro. Nós, mulheres, precisamos ver que a gente não precisa, para ser uma boa mãe, sairmos de outros espaços, como, por exemplo, os espaços políticos. As mulheres, por si só, principalmente no Brasil, a gente verifica que elas justamente não querem se imiscuir em espaços políticos. Muitas, porque não existe ética na política, porque é um espaço dominado por homens. Mas essa realidade só vai ser mudada a partir do momento que mais mulheres entrarem na política e tentarem galgar altos cargos. Eu até deixo uma reflexão que a gente viu agora com essa pandemia do Covid. Quais foram os países que conseguiram cessar a pandemia? Mulheres em cargos, como presidente. E até nós mesmos, como a doutora Ariane falando, nós nos assustamos. Mas eu não me assustei, não. Eu fiquei orgulhosa falando, olha, a presidente da Nova Zelândia é mãe, como diz, eu sou baiana, eu sou de Salvador, é retada, e ela conseguiu, com os meios dela, fazendo um isolamento radical, e depois fechando as fronteiras, ela conseguiu que no país dela não tenha mais ninguém internado por Covid-19, mesmo a gente vendo os números de mortes que, por exemplo, o Brasil está tendo. Então, é justamente a falta de interesse, porque justamente as mulheres são tidas ainda pelo machismo, como o doutor José falou, que ele é machista,
e é uma realidade que precisa ser mudada. Os homens também verem que o machismo não é normal, mas eles entendem que machismo é normal, mas ser feminista não é normal. É justamente uma mudança de mentalidade necessária, e que as mulheres falam, que bom, eu posso sim, seja uma comissão, como vocês duas são, comissão de advogada, eu posso sim entrar na política, porque eu acho que eu tenho como contribuir com minha ética e com meus saberes políticos na sociedade, eu posso sim virar vereadora e ir aprendendo, porque eu quero fazer o melhor pela minha população. Então, eu acho também que é a falta do interesse. Muitas mulheres, assim, fazem vitimismo. E eu acho que o vitimismo, a gente não fala, é porque eu não tenho condição, porque meu marido vai ficar chateado, tudo. Eu acho que depende de cada uma querer galgar e buscar. Doutora, acho que é um tema intrigante, né? Ele instiga e ele caminha por longas datas, né? É secular, né? O racismo estrutural, estruturante, estruturado na nossa sociedade, ele é secular, muito embora uma pseudo-abolição nos coloca numa condição de liberdade, aspas, fecha ela, né? E como você bem observou, a questão dos morros, né? E o Clóvis Moura fala sobre isso. Mas eu queria só fazer uma consideração sobre o seguinte: pensando em termos de futuro, o Brasil, construído com a legislação afonsina, manuelina, afonsina, manuelina e a outra que eu esqueci agora. O Código Civil de 1916, que vigiu até pouco tempo, ainda criava sérios embaraços para uma série de questões, e essa questão do direito, do reconhecimento do direito à mulher estava entre ele. O Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, a Lei 12.228 de 2010, está aí, e a gente lutando todo dia no judiciário para fazer com que ela se estabeleça de fato, né, como uma lei, e para além dela. O que a senhora pensa em termos de perspectiva futura? Né? Quais os marcos legais que efetivamente a gente pode pensar de trabalhar com mais resistência e com mais insistência para que isso se consolide? Né? Na verdade, o que, paralelamente a isso, acho que é uma leitura pública de consciência desse processo todo, mas eu queria ouvir um pouquinho da senhora sobre esse assunto, e também do seguinte sentido: nós, né, na nossa sociedade, como a figura do juiz, né, da juíza e da juíza negra, eu tive a oportunidade de falar com o doutor Fábio, que, meu Deus do céu, né, lá em Brasília né, e reflete muito, porque outros vão chegar a partir de vocês, mas também um pouquinho desse dia a dia do judiciário, por exemplo, como é que acontecem as questões raciais, como é que o juiz negro vê essas questões raciais quando ele está na função judicante, né? Como é que é isso? É lógico, não estou querendo para a senhora dizer, extrapolar além do que é necessário de uma conjuntura muito aberta, muito ampla, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho da senhora sobre essas questões. Doutor, eu acho que o senhor falou várias questões. Eu acho que a mudança de perspectiva, só de estarmos aqui, não só entre negros, mas com pessoas brancas, tudo, discutindo esse tema, já é uma mudança de perspectiva muito grande. Eu não sei se o senhor lembra que o Código Civil de 1916 trazia a expressão pátrio poder, que era direcionada ao pai. O pai tinha um poder familiar. O Código Civil de 2002 já mudou essa expressão. Existe poder familiar. Fala, inclusive, de famílias mosaicos, famílias independentes, que podem ser tidas somente por mulheres. Se o senhor não acha que isso já é uma mudança relevante, para mim é uma mudança relevantíssima. Nós temos o Estatuto de Igualdade Racial, nós temos o Estatuto da Pessoa Deficiente, nós temos agora justamente mostrando que pessoas deficientes são, sim, sujeitos de direitos e que não levam a incapacidade absoluta, como era nas interdições que a gente fazia, que a pessoa não perdia totalmente os direitos por ter qualquer tipo de doença mental, mesmo que não tivesse tirado totalmente sua capacidade psicomotora e mental de se autoafirmar-se. Isso, para mim, é uma grande e relevante mudança. Então, eu entendo que
Então, passos de formigas acontecendo, a questão da pessoa negra está relevantíssima. Infelizmente, com esse episódio de George Floyd nos Estados Unidos, reacendeu, teve que acontecer esse episódio para começar as pessoas a refletirem. Eu ver colegas e amigos brancos falarem: Mari, o que é que eu posso fazer? Doutor, o que é que eu posso fazer para mudar? Muitos querendo ler aquele pequeno manual antirracista, que eu acho que para mim é um dos melhores livros, que está entre os mais vendidos hoje no país. Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, em que ela fala, sem se imiscuir em política, em nada, de expressões que nós negros utilizamos, muitas vezes, para justamente que são de conotação racista. Eu até faço um adendo, por exemplo, é um absurdo o negro julgar o outro negro por mudanças, por exemplo, em sua alguma coisa de afeição física. Por exemplo, meu cabelo, eu gosto de meu cabelo assim, ele não é totalmente cacheado e eu dou. Mas isso não quer dizer que eu tirei minha negritude. Mas quem são que se mais julgam? São os negros, porque acham que como eu sou negra, preta, eu deveria ter um black power. Mas eu tenho um black power ou não tenho um black power, não quer dizer que eu me sinta menos preta ou mais preta. Isso sim é porque eu gosto do meu cabelo assim, e desse jeito eu gosto de falar sobre as questões raciais e posso me impor e falar minhas opiniões na sociedade. Como magistrada, doutor Fábio Esteves, Fábio é um querido, ele é juiz do TJDFT, um grande amigo, e é justamente, como magistrado, doutor, nós precisamos ter uma neutralidade axiológica. Todos que sentam lá são tratados iguais. Eu não olho ninguém pela sua raça, nem ninguém pela sua cor. Se uma pessoa é réu no banco dos réus, eu vou tratar ele como réu, independentemente dele ser preto, amarelo, azul, branco, enfim. Eu vou verificar as provas que estão nos autos. Porque como juíza de direito, é minha obrigação tratar todo mundo assim. Então, todo mundo que entra no meu fórum, independentemente da cor, de raça, tudo, é tratado de acordo com a legislação brasileira, que é a que me pauta em julgamento dos processos. Doutora, infelizmente essa é uma visão de quem vem de um lado que é mais oprimido, né? A gente sabe que não é assim que acontece. Eu, por exemplo, atuo na área da família e quando sou uma advogada advogando para uma mulher, e do outro lado da mesa eu tenho um advogado homem, com um cliente homem, um juiz homem, um promotor homem, várias vezes a minha capacidade é diminuída a TPM, a histeria, sabe? A Mas, que eu doutora, estou levando... isso daí, perdão, é complicado. Isso daí decorre do machismo. Sim, do machismo, sim, entendeu? Sim. Tanto que eu até brinco, isso não é nem do racismo, é do machismo, porque até mesmo a gente vê isso, a mulher está de TPM. Uma vez a gente estava até num congresso debatendo, e a gente brincou com os colegas da gente, que eles falam assim, vocês mulheres têm direito à licença maternidade de 6 meses, eu só tenho 20 dias. Aí uma vez uma colega falou, então vamos trocar o papel, eu fico 20 dias e você fica 6 meses cuidando de um bebê. Aí eles ficam... Não quer. Entendeu? Então, é engraçado, mas eu acho, doutora, que é justamente, eu falo, mas eu acho que a gente não precisa elevar a voz, e sim a gente mostrar nossa postura e nosso conhecimento, porque eu acho que a arma maior do que conhecimento e educação a gente não tem. Porque eu acho que muitas vezes, muitas mulheres acabam descendo do salto, mas descer do salto, acho que a gente perde a razão. E tem uma outra questão que naquela live que eu fiz com a Carla, que ela me chamou a atenção, eu fiz uma pergunta para ela e vou fazer para a doutora. Não tem a ver com eleição, mas tem a ver com movimento social, né? A gente já está chegando no nosso... Por que que mesmo os Estados Unidos, tendo 14% da população negra, ou seja, a população negra dos Estados Unidos é igual ao que a gente tem aqui em Santa Catarina, tá? Por que que eles conseguem se movimentar, mobilizar e chamar a atenção de uma forma que a população brasileira negra, sendo a maioria, não consegue? O que que eles têm que nós não temos? Por que é que a gente tem negro sendo assassinado num número muito maior do que o deles diariamente? E por que que a gente não consegue ter esse movimento e essa adesão no Brasil com relação, vamos falar aqui só de assassinato, vamos falar aqui só de homicídio, tá? Por que que a gente não consegue fazer isso? É porque, doutora, na minha concepção, infelizmente se normalizou. No Brasil entendem que é normal isso tudo acontecer. E justamente a história americana negra, a história negra americana é diferente da história brasileira negra. A história americana negra, a gente vê em estados em que a população negra é a maioria, é estudada nas escolas.
As pessoas aprendem desde criança a valorizar o que é negro, a valorizar seus personagens negros. No Brasil, quando a gente fala, por exemplo, de Luiz Gama, poucos negros sabem quem é Luiz Gama. Agora, fale de um jogador de futebol que não fala sobre racismo, todo mundo conhece. Nos Estados Unidos, há a valorização da história negra desde os primórdios. O Brasil não tem isso. Quando a gente vai estudar no colégio a história da nossa colonização, a gente fala dos índios, fala de tudo, e só fala dos negros que foram escravos, mas não fala de papéis relevantes negros. Inclusive, tem uma lei sobre isso, que deve ser tratada a questão negra, salvo engano, a lei é de 2002, 2003, mas ela é pouco implementada. É justamente admitindo a minha própria ignorância, quando eu comecei a me aproximar um pouco mais, assim, principalmente por causa das minhas irmãs, né? Muito embora a minha família, quando a gente tira uma foto da família, ninguém acredita que aquele povo todo tem o mesmo sangue, o mesmo DNA, porque a gente tem, assim, são todas as cores, com a graça de Deus, porque aí todo mundo já cresceu com um pouco mais de empatia, né? Mas eu fico sempre pensando no que eu aprendi no momento que eu fui estudar um pouco mais da história dos negros, que a gente lembra dos negros, os escravos, né, que vieram para cá, mas quantos desses negros escravos, lá na sua região, eles eram líderes, eles eram chefes, Exatamente. Eles eram reis, né, e a gente não conta isso. A gente dizimou uma parte de uma população que tinha, inclusive, uma hierarquia de reinados, e a gente dizimou isso. Né? Então, a gente conta a história do negro como se ele fosse um coitado tirado de lá e arrastado, alguém que passava fome, e, na verdade, eles tinham uma estrutura social de poderes, de pessoas relevantes e que foram levados igual a nada. Eles foram nada, colocados no navio negreiro como nada. Né? E a gente aprende isso aqui, que o negro é igual a nada. Né? Porque a gente Exatamente. Não sabe que lá eles tinham esse papel e essa estrutura social. Mas eu fui aprender isso há 10 anos, eu tenho 40. E porque eu fui atrás, porque ninguém me contou. Né? Então, imagina isso amplificado no Brasil todo. Né? Isso é muito triste, eu acho muito triste. E a senhora, a doutora, tendo essa visão, é justamente a gente mostrando, como falou, dizimamos reinos, e não podemos ter ações afirmativas por 20, 30 anos para tentar reparar toda a falta de oportunidade que aconteceu, quantas pessoas foram arrancadas de suas terras, para serem trazidas aqui porque a força braçal é grande, realmente é algo a se pensar, né? E que bom que a senhora tem o interesse de estudar sobre isso. Para finalizar, eu espero que as pessoas tenham mais interesse em estudar. Não faltam filmes aí nos streams falando agora sobre as histórias negras, sobre a história de médicos relevantes americanos que mudaram a história. Nós temos agora pesquisadores em Oxford negra, tratando justamente sobre a vacina da Covid, brasileira e baiana, sabe? Então, eu acho que a gente tem que bater palmas e justamente mostrar que todo mundo tem a necessidade de se aprimorar, de conhecer, porque a gente só pode falar daquilo que a gente tem conhecimento. Porque muitas vezes apenas falar que não deve existir cota, que é um absurdo porque está tirando a vaga de outra pessoa, mas me fale os porquês, que aí depois a gente verifica se está certo ou não. Doutora, okay. Qual que é o seu perfil no Instagram, para a gente colocar aqui para o pessoal? Meu perfil é Toga em Voga. Toga em Voga? É sobre magia, eu falo sobre tudo, temas jurídicos, tudo, tem minha história, é bem legal. Vou botar aqui. A Rose, eu vou passar para ti, para o doutor José, acho que a gente chegou no nosso tempo, né, para liberar a doutora Mariana de um sábado à noite. Fica com vocês. Eu quero inicialmente agradecer ao convite da senhora. A doutora Valéria, vou aqui justificar, não falei com ela ainda, mas me parece que ela teve algum problema, que ela estava prestes, ela estava ali pronta para acessar, e me parece que ela teve algum problema. Mas quero agradecer imensamente, dizer que nós vamos explorá-la um pouco mais em outros momentos. É fundamental a gente poder ter a fala de uma juíza negra, que mesmo no judiciário em que eu, de alguma forma, participo dele, tenho minhas críticas, tenho muita coisa boa a apontar, mas tenho também críticas. Então, é fundamental que a gente possa, por exemplo, implementar a Lei 10.639 de 2003, que sinaliza a importância da educação e de pessoas que estejam
afinadas com a temática das relações étnico-raciais nos espaços de educação. Isso é fundamental para que a gente consiga, com um longo tempo, não será com curto tempo, mas que a gente consiga, com um longo tempo, fazer com que essas ações se diminuam. Dizer que estou muito feliz com a nossa conversa, nós, em Santa Catarina, temos aqui um exemplo bacana. Nós conseguimos, em 2013, salvo engano, criar um mecanismo através de um termo de cooperação que envolve Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, a OAB, conselhos. Infelizmente, nesse momento, ele está meio apagado, digamos assim, mas é um espaço importante para dialogar, é uma ferramenta que precisa estar próxima para discutir com o Judiciário. Então, eu quero agradecer a doutora Roselane pela condução, pela belíssima condução. Doutora Ariane, muito obrigado pelo suporte, pelo apoio. É fundamental que a gente possa entender uma sociedade com um mosaico desse tamanho, e esse mosaico precisa ser respeitado. Sem que isso aconteça, nós não prosperaremos, não haverá possibilidade. Como a senhora falou, doutora, tem um pretinho morrendo a cada segundo nesse país, lamentavelmente vítima do Estado policial. Esses temas são chocantes, eles são tirados da cadeira de conforto, todos nós, assim como é a violência contra a mulher, sob pena da gente não caminhar, sob pena da gente não andar. Então, é fundamental que isso aconteça. Agradeço. Vamos procurar novamente estabelecer contato para um outro debate. Passo para a doutora engasguei. Doutora Roselane, escrito aqui e engasguei. Agradecer, doutora, pelo empenho, pela participação, agradecer a todas as colegas da comissão, que, independente de qualquer coisa, se dedicam a nossa secretária, doutora Kelly, fantástica, sempre nos auxiliando, doutora Mônica, enfim, a todos. E dizer que eu estou muito grato de poder participar de um primeiro momento, uma primeira conversa nesse sentido, e espero que a gente possa fazer outras. Agradecer a doutora Herta por ter aberto sempre espaço, e dizer que é fundamental que o mundo jurídico entenda a importância do racismo. É fundamental que o mundo jurídico se desloque do espaço de conforto que ele tem para discutir temas tão importantes para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. Não está dando para ouvir, Rose. Agora deu. Deu? Isso. Deu. Agradeço a doutora Mariana pelas sábias palavras, o ensinamento foi importantíssimo para nós mulheres, a doutora Ariane, o doutor Ribeiro, a doutora Herta, e falo para os participantes que o vídeo ficará gravado no Facebook e depois será disponibilizado no YouTube. Doutora Mariana, suas despedidas? Eu agradeço a todos, foi um prazer poder contribuir nesse debate. Sabe as palavras também, doutora Ariane, achei muito fantástico. Que bom que a senhora quis aprender e foi aprendendo cada dia mais sobre a cultura negra, é uma cultura muito bela, e que a gente também abra nossos olhos, todos, e a gente faça uma sociedade mais igual, com mais igualdade de oportunidades para mulheres negras, que o racismo e o machismo caiam por terra, e que a gente possa cada dia mais estarmos juntos como iguais e ser normal nós vermos presidentes de comissões da OAB mulheres, presidentes de Tribunal de Justiça, desembargadoras mulheres, e sim, porque todos nós temos o mesmo nível intelectual e podemos buscar isto. Muito obrigada a todas. Boa noite, viu?